Graça e paz, amados irmãos, louvado seja Deus, estamos aqui mais uma vez, podendo compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. E para mim é um privilégio muito grande poder falar com os irmãos o que Deus coloca no nosso coração, para que nós possamos compartilhar com os irmãos e com isso nos fortalecer ainda mais no Senhor. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder ter esta oportunidade de podermos falarmos da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós iremos passar aqui na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra toque nos corações, Senhor, assim como falou o meu. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo, Senhor, seja debaixo da Tua direção, da Tua graça, Senhor, e que nós possamos cada dia mais, Senhor, nos fortalecer ainda mais no Senhor, porque o Senhor é o nosso guia, Senhor, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor que tem nos conduzido os nossos passos, Senhor, e a cada dia, Senhor, nós queremos crer ainda mais no Senhor, Pai, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor tem zelado de nós de uma maneira especial, Senhor. Assim nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Fala nos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o que o Senhor colocou ao meu coração para estar aqui compartilhando com os irmãos é algo muito interessante, porque o Senhor, Ele realiza os projetos dele nas nossas vidas através da nossa dedicação a Ele, do nosso entendimento da palavra, de obedecermos a palavra do Senhor. Então nós podemos saber que Deus, quando Ele tem o projeto dele para nossas vidas, nós sabemos, meus amados irmãos, que nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor para que tudo isso se cumpra. Se nós olharmos um pouquinho, vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá bem no início, e nós podemos ver na vida de Abraão. O Senhor teve ali um projeto na vida de Abraão, e falando o Senhor com Abraão, disse: abençoar-te-ei e farei de ti uma grande nação. Então nós sabemos ali que o Senhor tinha um projeto na vida de Abraão. Então, meus amados irmãos, também não foi diferente na vida de Moisés. Moisés também levaria o povo até a terra de Canaã, até a terra prometida. Foi ali o projeto do Senhor para a vida de Moisés. Então, mas o que acontece, meus amados irmãos? Moisés, Abraão estavam no centro da vontade do Senhor. Para que se cumpra o projeto, eles tinham que estar em quê? Em obediência ao Senhor, em saber quem era Deus na vida deles e confiar no Senhor, que um dia esses projetos iam se cumprir. Então, meus amados irmãos, eu quero passar isso para os irmãos, que vamos nos dedicar ao Senhor, vamos nos dedicar à obra do Senhor, vamos fazer a vontade do Pai para que o projeto de Deus se cumpra através das nossas vidas. Amém? E Deus também prometeu a quem também? A Davi. A Davi também, ali um reinado vitorioso, um reinado próspero, e também Deus cumpriu ali o projeto dele na vida de Davi. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que nós não somos diferentes daqueles homens. Nós somos semelhantes a eles. E também nós temos ali, foram homens de falhas também, mas eu creio que no nome de Jesus, Deus ali tinha esse projeto na vida dele, não olhando para as falhas, mas pelas qualidades que eles tinham. E eu te falo uma coisa nesta noite, meu amado irmão, que Deus também, Ele está olhando as suas qualidades e não os seus defeitos, mas Ele está olhando o que você tem de melhor. Amém? Então, meus amados irmãos, eu gostaria que nós iniciássemos falando a respeito do tema desta mensagem. Até agora a gente fez só uma introduçãozinha, mas o tema da mensagem é os projetos de Deus para a nossa vida. É isso que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, porque Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Amém? Então, meus amados irmãos, Deus, Ele nos escolheu para que nós pudéssemos em quê? Fazer a vontade dEle. E para fazermos a vontade dEle, precisamos de pelo menos 3 requisitos, que nós precisamos assim seguir, e eu creio que algum deles nós já estamos seguindo,
E eu creio que no nome de Jesus, o cumprimento dos projetos de Deus nas nossas vidas vai ser no tempo do Senhor, não no nosso tempo. Mas eu creio que os projetos que Deus tem para nós vão se cumprir em nome de Jesus. Amém? O primeiro tópico que eu gostaria de falar com os irmãos é o básico, é o que vai dar ali o início de tudo, que é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então, meus amados irmãos, é assim que nós vamos dar o primeiro início para que o projeto de Deus vá se cumprir na nossa vida. Esse é o primeiro passo. Nós temos que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12. E a palavra de Deus fala assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, meus amados irmãos, aqui confirma que só através do nome de Jesus, só através de Jesus que nós possamos ser salvos. Então, quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, este é o primeiro passo para o projeto de Deus para nossas vidas. Então, o que eu gostaria de dizer com os irmãos: não há outro nome, não há outro Salvador, não sendo Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que salva. E muitas pessoas falam que muitos caminhos levam a Deus. Eu te digo nesta noite, em nome de Jesus, é só através de Jesus Cristo. Este é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é algo também que isso aqui tem que estar no coração do crente, tem que estar nos nossos corações. O que quer dizer, meus amados irmãos? O que eu quero dizer para os irmãos é que nós temos que ter ali o conhecimento através do quê? Da palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque muitas das promessas, muitos dos projetos de Deus para as nossas vidas estão aqui, dentro da palavra de Deus. E nós temos o quê? Que conhecê-la. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, meus amados irmãos, vai ser difícil podermos conseguir concretizar esse projeto de Deus. Porque quando Deus nos escolheu, Ele já nos capacitou. Você já está preparado para isso. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós tomamos posse das promessas que há na palavra de Deus. Nós tomamos posse e nós sabemos que Deus, Ele cumpre tudo aquilo que está escrito na palavra dEle. Então, meus amados irmãos, vamos descansar, vamos deixar as nossas vidas na mão do Senhor, vamos ter esse conhecimento na palavra de Deus, para que os projetos do Senhor se cumprem nas nossas vidas, para que nós possamos ser crentes melhores a cada dia, para que quando vier ali uma dificuldade, nós estaremos preparados, meus amados irmãos. Porque como nós vamos nos fortalecer se nós ainda não temos o alimento? Então nós temos que nos alimentar, o alimento é dado, e esse alimento é a palavra de Deus, já está conosco. Nós só passamos o quê? A ter o conhecimento desta palavra, para que nós possamos o quê? Fazer com que estabeleça a vontade de Deus. Se nós não fizermos a vontade do Senhor, de nada vale, meus amados irmãos, nós termos aceitado Jesus. De nada vale nós podermos caminhar se nós não tivermos ali o conhecimento da palavra. Se nós tivermos ali se nós não tivermos ali o conhecimento desta palavra, como que Deus vai usar o vaso na mão dele? Meus amados irmãos, Deus quebra o vaso na mão do ali, o oleiro ali vai trabalhando, Deus quebra, faz de novo, porque Deus tem um projeto para as nossas vidas, meus amados irmãos. E eu creio em nome de Jesus que Deus tem um projeto para a sua vida. E esse projeto do Senhor vai se cumprir no tempo determinado dele. Amém? Lá tem uma preparação para que isso aconteça. Então, o primeiro requisito, meus amados irmãos, é aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador. O segundo é buscar o conhecimento através do quê? Da sua palavra. É buscarmos a palavra de Deus, buscarmos ali resposta na palavra de Deus. Então, com isso, nós vamos crescer. E eu te convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 1 e 2. E a palavra do Senhor diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes,
por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que apeguem firmemente à palavra de Deus e que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que me chamou a atenção neste versículo, meus amados irmãos, é que Paulo aqui fala uma coisa bem interessante. No versículo 2 ele fala: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Então, meus amados irmãos, aqui o que Paulo está querendo? Que as pessoas ali estavam falando naquele momento, para que as pessoas conhecessem a palavra de Deus, porque Paulo ali estava pregando o evangelho. Meus amados irmãos, hoje, nos dias de hoje, quem está pregando o evangelho? Sou eu, são aqueles que são chamados por Deus, é você que vai estar pregando o evangelho. Então nós temos que divulgar a palavra de Deus, para que nós possamos, meus amados irmãos, ter ali um contato ainda maior com o Senhor. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós temos intimidade com a palavra do Senhor, nós temos com que passar adiante as boas informações da palavra de Deus. Meus amados irmãos, há um tempo, muitos andavam cegos, muitos andavam ali sem rumo. Quando conhecemos a palavra de Deus, quando conhecemos que alguém chegou e falou para nós, falou: olha, Alexandre, Deus tem um projeto na sua vida, Deus quer mudar a sua vida. E eu não entendia muito bem, porque eu não conhecia nada, mas depois que a gente começou a ler a palavra de Deus, que nós começamos a fazer a vontade do Senhor, meus amados irmãos, aí que Deus fez com que nós pudéssemos ser ali um projeto na mão dele, que nós possamos ali ser algo ali, um instrumento na mão do Senhor. Porque quando olhamos para nossas vidas no passado, nós vemos assim que andávamos sem rumo. Mas hoje, louvado seja Deus, nós temos ali um caminho a seguir, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o projeto de Deus para nossas vidas vão se cumprir. Basta que nós concretizamos a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? E também, em terceiro, aqui também é algo bem interessante que eu gostaria de ver com os irmãos, que, meus amados irmãos, aceitarmos a Jesus é o primeiro passo. É o primeiro passo. Conhecermos a palavra é você adquirir ali o conhecimento, é você saber o que Deus está falando contigo, é você tomar intimidade, você tomar posse da palavra. Mas aqui tem algo interessante que eu gostaria de falar com os irmãos, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 19. Mas o que eu gostaria de frisar bem com os irmãos é esse terceiro tópico aqui, que é obedecer os seus mandamentos. Se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, meus amados irmãos, nós temos uma grande chance de que o Senhor realize os projetos dele nas nossas vidas. Então, meus amados irmãos, obedecer é o princípio ali, é que você vai saber, meus amados irmãos, se você está no centro da vontade do Senhor. Olha, conhecer a Jesus, muitos dizem que conhecem, mas intimidade com Jesus é você tendo conhecimento da palavra, é você tendo uma vida de oração, é que nós possamos ali, meus amados irmãos, vermos em nós Jesus Cristo, quando olharmos no espelho, saber que tem Jesus Cristo na vida do nosso irmão, saber que Jesus Cristo está tomando conta de nós. Então, meus amados irmãos, é assim que eu me sinto quando eu estou ali falando da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, eu gostaria muito que nesse tópico 3, se nós refletíssemos um pouco a respeito disso, de obedecer os mandamentos do Senhor. Meus amados irmãos, obedecendo esses princípios, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo ao Senhor, obedecendo os mandamentos, Deus vai te dar muito livramento, vai fazer muitas coisas através da sua vida. Você vai ser um instrumento, o projeto de Deus vai se cumprir na sua vida. Hoje, se nós pararmos para analisar, nós sabemos qual o projeto de Deus para nossas vidas, o que Deus nos chamou para fazer. Então nós temos que orar ao Senhor, ter uma vida ali, nós temos uma vida de oração, para que o Senhor possa ver em nós um instrumento de honra para Ele, para ser usado por Ele. Então nós, por nossas forças, nós não temos muitas condições, mas o poder de Deus que habita em nós, aí sim
meus amados irmãos, é através do poder de Deus é que nós vamos realizar esses projetos do Senhor aqui nesta terra. Amém? Então eu gostaria de ler com os irmãos apenas este versículo. Está lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, e fala assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Aqui nesse versículo, se vocês puderem ler depois o capítulo inteiro, se vocês verem aqui, Deus estava entristecido com este povo porque eles não estavam cumprindo ali a vontade do Senhor. Mas o que eu te digo, meus amados irmãos, nesse versículo 19, aonde fala aqui, ó, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Olha para você ver, aqui tem uma promessa do Senhor. Se você obedecer o Senhor, obedecer os mandamentos, meus amados irmãos, em nome de Jesus, nós vamos comer o melhor desta terra. E é isso que o Senhor quer, que nós possamos desfrutar do melhor desta terra. Mas nós temos que fazer o que, meus amados irmãos? Obedecer a palavra de Deus, obedecer ali ao Senhor e os seus mandamentos. Amém? Deus tem um projeto para as nossas vidas. Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto para a sua igreja. Deus tem um projeto ali, meus amados irmãos, grandioso através da sua vida. Então, honre ao Senhor, vamos honrar a Ele, para que nós possamos ser ali, meus amados irmãos, o instrumento na mão do Senhor, assim como foi Abraão, assim como foi Moisés, assim como foi Davi, assim como foi Jonas, e todos aqueles que o Senhor ali colocou um projeto, e eles ali foram e cumpriram. Amém? Alguns podem dizer assim, mas eu ainda não estou pronto. Meus amados irmãos, isso é armadilha do inimigo. Você está pronto. Basta você ter esses 3 requisitos aqui, de você aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, você ter o conhecimento da palavra de Deus e você obedecer os seus mandamentos. Aí sim, meus amados irmãos, o projeto de Deus vai se concretizar na sua vida. Amém? Eu agradeço a Deus, agradeço você que está aí nos ouvindo. Eu creio que no nome de Jesus, que o Senhor ainda tem grandes projetos para realizar nas nossas vidas, na sua vida. Amém? E que o Senhor abençoe e te guarde, porque eu creio, meu amado irmão, minha amada irmã, depois desta mensagem, eu creio que nós vamos ainda sentir ainda mais impulsionados pelo Senhor para podermos fazer o que? A vontade dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça com que você prospere ainda mais, que você seja ali um projeto de Deus para a honra e a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.